Muito bem, vamos lá. Hoje então iniciamos mais um dos livros, né, que a doutrina espírita nos apresenta, né, com tantas lições, tantos esclarecimentos, né? E nós estudamos então até o último encontro o nosso livro Nosso Lar. Foi o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Tivemos a oportunidade de conhecer, para quem não conhecia, e reforçar, né, os conhecimentos, né, porque sempre que nós desenvolvemos um estudo, nós temos a oportunidade de interpretar algumas passagens, trazer ali um pouco mais de ilustrações, né, para fazer com que aquela imagem que André Luiz tenta passar para nós fique mais próxima possível da realidade, né? Então nós tivemos a oportunidade de desfrutar, né, daquele estudo. E agora, hoje, nós iniciamos então o livro Os Mensageiros. Ele é o segundo, né, logo na sequência de Nosso Lar. Lembrando que nessa coleção, André Luiz mostra para nós, desde o início da sua chegada, né, no plano espiritual, com todas as turbulências relacionadas, né, com aquela condição que ele apresentava, e depois nas demais obras, né, assim como também no próprio Nosso Lar, mas a partir dali ele começa então como cidadão de Nosso Lar, porque nós estudamos no último capítulo, né, de Nosso Lar, no capítulo 50, quando André Luiz então ele é declarado como cidadão de Nosso Lar. Significa então que já não é mais aquele convidado, aquele hóspede, aquele estagiário, né, mas ele seria então agora um membro efetivo daquela comunidade, portanto, trabalhador com responsabilidades e atribuições que deveria cumprir. Então, nesse livro agora, Os Mensageiros, ele traz para nós, logo na sequência daquela declaração, ele então traz para nós aqui algumas das tarefas que ele começa a conhecer, começa a desenvolver também. Essa obra ela foi publicada em 1944, no mês de fevereiro, portanto, 5 meses depois da publicação de Nosso Lar, que foi em outubro de 1943. Esse daqui, então, fevereiro de 1944. E ela tem um enfoque especial, porque fala muito da preparação de trabalhadores que vão atuar, espíritas ou não, né? Mas que vão atuar aqui no mundo físico, mas que muitas vezes acabam se desviando do propósito principal. Então esse vai ser um livro, né, que na verdade seria um chamamento para nós que nos consideramos trabalhadores da seara espírita. Esse livro em especial fala para os médiuns, para aqueles que têm essa atribuição de trabalharem, né, como intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse livro foi publicado pela FEB, eu vou utilizar aqui para o nosso estudo a versão digitalizada, né, que foi publicada pelo pessoal do luzespirita.org.br, que é mais fácil da gente manusear. Deixa eu ver mais aqui. Ditada por André Luiz, psicografia do Chico. Estou passando aqui nas páginas de apresentação. Então nós temos, só para lembrarmos, né, coleção A Vida no Mundo Espiritual. Começa então com o Nosso Lar, depois vem os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua, né? Então, são 13 obras dessa coleção. Nós iniciamos então a segunda obra, né? E muitas vezes a gente pensa assim, né? Quantos livros faltam para acabar essa coleção? E na verdade nós não temos pressa nenhuma em acabar a coleção, porque nós sabemos que de uma simples frase, de uma simples menção que nós encontramos nos relatos de André Luiz, é o suficiente para nós passarmos um estudo inteiro conversando sobre esse tema. Então o importante é nós desfrutarmos cada lição, cada página que nós vamos passando, né, sem nenhuma pressa para chegarmos no final, né? Porque a nossa preocupação não é sabermos como acaba a história de André Luiz, mas é aprendermos cada dia, cada detalhe que ele vai contando desse seu desenvolvimento. Depois aqui embaixo, deixa eu ver mais aqui, temos aqui também o nosso índice. Nosso Lar ele se apresentava
ele apresentou para nós 50 capítulos, e nesse livro aqui nós teremos 51 capítulos. Né? Então, provavelmente nós vamos desenvolver o nosso estudo, né, na mesma frequência com que nós estudamos o livro Nosso Lar. Há então aqui, como também aconteceu em Nosso Lar, uma mensagem introdutória de Emmanuel. Né? Nós lembramos sempre que no momento em que esse livro foi publicado, André Luiz era um espírito completamente desconhecido. Emmanuel também, salvo algumas publicações que ficavam restritas ali àquele meio espírita, também não era um espírito tão muito conhecido. E da mesma forma também o próprio Chico, que com exceção daquela região, né, de Pedro Leopoldo, ali de Minas Gerais, que era aquele grande médium que fazia, mas era jovem naquela época. Né? O Chico ele nasceu em comecinho do século, foi 1910. Confirme para mim, por favor, o ano de nascimento dele. E esse livro foi publicado em 43, então nós temos ali mais ou menos uns 30 anos de idade, 30 e poucos, né, quando esse livro foi publicado. Então o Chico era ali um ilustre desconhecido da sociedade brasileira, da mídia brasileira. Então foi Nosso Lar que provocou, né, esse grande estrondo de apresentação da doutrina espírita aqui no Brasil, e também, ao mesmo tempo, provocou um grande choque, porque a doutrina espírita era conhecida apenas por aquilo que Allan Kardec tinha publicado e também outros estudiosos que vieram na sequência. Mas não com esses detalhes, não de uma forma romanceada, como André Luiz apresentou para nós. Né? Então, hoje nós temos uma familiaridade muito grande com essa coleção, um médium consagrado, um espírito também já bastante conhecido, os espíritos, né, incluindo o próprio Emmanuel, também bastante conhecido. Então hoje nós temos assim uma facilidade muito grande de passar por essas histórias, de conversar sobre elas, mas quando nós voltamos naquele período, quando ela foi publicada, 1943, 44, nós encontraremos ali então uma... Então eu comentava aqui, né, só para a gente completar o raciocínio, então naquela época era realmente uma grande novidade. E hoje para nós então nós temos uma tranquilidade, né, uma facilidade muito grande para estudarmos. Então nós lembramos que na carta de apresentação do livro Nosso Lar, Emmanuel já trazia para nós assim meio que uma preparação para as novidades que viriam nesse livro. Né? Aqui nós temos então uma segunda carta de apresentação, agora, né, depois desse livro já ter se consagrado, né, no meio espírita, então agora ele simplesmente faz uma apresentação natural. E ele diz assim então para nós: lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. É forçoso reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão, e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. E talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A fauna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado.
A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua, com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, deste modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz, endereçadas aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as experiências ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, e passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos ciclos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, o grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento, e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo aperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, que é uma das personagens que nós encontraremos aqui no nosso livro, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduz sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, então, assina essa mensagem, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro
de 1944. Então, mais uma vez aqui no primeiro livro, né? Olá, Andréa. No primeiro livro, então, Ligeiro também, bom dia. No primeiro livro, então, Emmanuel faz a apresentação da obra, trazendo para nós, assim, já aquele preparo para as novidades que nós encontraríamos, né, no livro, né, com as descrições de André Luiz. Aqui agora ele já fala sobre o trabalho. Uma semana de trabalho nesse livro inteiro. Então André Luiz vai trazer para nós vários relatos falando exatamente dos espíritos encarnados e desencarnados que no mundo espiritual recebem uma preparação para o cumprimento de tarefas, de missões, e depois nós vemos no mundo físico como eles se desenvolvem. Então, essa aqui é a apresentação da nossa obra. Fala exatamente sobre o fato da natureza não dar saltos. Significa então que se nós esperássemos encontrar nesses livros, né, grandes estrondos, grandes novidades, grandes espetáculos, né, nós ficaríamos decepcionados. Porque aqui ele vai contar, na verdade, o desenvolvimento de um espírito que gradualmente vai se transformando. Né? Então aqui nós veremos no primeiro capítulo, já nessa apresentação, nesse capítulo, né, chamado Renovação, veremos aqui então o início dessa história que André Luiz nos narra nesse período então de uma semana. Vamos lá. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Esse primeiro parágrafo para nós aqui, esse segundo parágrafo, ele já tem para nós um valor significativo, um valor imenso. Porque André Luiz ele simplesmente comenta, né, como nós vimos, né, nos capítulos anteriores, nos últimos capítulos do livro Nosso Lar, quando André Luiz então visitou o ambiente doméstico, onde ele morava, né, quando encarnado, e aí já tinham se passado mais de 8 anos, né, tinha ali 10 anos praticamente, porque ele ficou 8 anos naquele estado de perturbação, e depois ficou ali um ano de trabalho, que a gente lembra que ele começou antes da guerra, em 39, quando foi ali em 40, ele tinha comentado que já estava celebrando um ano de trabalho. Então ali nós podemos colocar 10 anos de André Luiz no mundo espiritual. Chegou então em casa, encontrou ali o lar transformado, os filhos então, principalmente 2 dos filhos, esquecendo realmente, né, não levando em consideração a memória do pai, a esposa refazendo a sua própria vida. E aí então, ele no mundo espiritual ficou num estado muito interessante, que é exatamente aquele estado em que o espírito fica se perguntando, e agora? O que eu faço a partir desse momento, se tudo aquilo que me era importante foi perdido? Esse ensinamento ele tem um grande valor, porque é exatamente o que acontece com a grande maioria dos desencarnados, daqueles que têm uma vida focada, né, nas atividades e nos relacionamentos do mundo físico. Então, nós então desencarnamos, a primeira coisa que nós temos então é sentir falta das pessoas. Vamos pensar assim, nós desencarnados, sentimos faltas no início daquelas pessoas que se foram, temos ali aquelas lembranças agradáveis, muitas vezes são lembranças sofridas, outras vezes são pessoas que nos são indiferentes. Lembrarmos, por exemplo, de pessoas com quem nós convivíamos, que não tinham relações tão próximas, né, como, por exemplo, tios, amigos, primos, né, aquelas pessoas da família, ou então pessoas um pouco próximas, não tão próximas assim do nosso lar, dos nossos lares, né, mas assim pessoas que eram parte da família. De repente desencarnaram, nós seguimos nossas vidas, eles seguem suas vidas, e aí então vamos vivendo. No mundo espiritual, nós temos também uma situação semelhante, porque o sofrimento para quem desencarna muitas vezes é tão intenso quanto aquele que fica no mundo físico sentindo a ausência desse ente querido.
Então ele fica assim, eu preciso voltar porque eu sinto falta daquelas pessoas, elas estão sentindo falta de mim, eu tenho que voltar para cuidar delas, eu tenho que voltar para cuidar das minhas coisas. Então ele vai para o mundo espiritual, mas com a mente focada aqui na sua vida no mundo físico. Só que aí então o tempo vai passando, e ele percebe que ele já não é mais lembrado como era antes, que as suas propriedades já não mais lhe pertencem. E aí então ele tem que passar por um processo de adaptação a essa vida espiritual que já não tem mais relação com o mundo físico. E para muitos espíritos que não têm esse entendimento mais aprofundado sobre a dinâmica da vida no mundo espiritual, ou a vida espiritual como um todo, que ele é um espírito reencarnante, que ele traz uma história pregressa, que ele tem planejamentos, ele precisa fazer planejamentos para a sua própria evolução. Então o espírito, quando ele percebe que todos os seus interesses já não são mais acessíveis a ele, ele tem que buscar um novo rumo. E essa busca desse novo rumo, esse recomeço no mundo espiritual, é sem dúvida nenhuma muito difícil para muitos espíritos. E é exatamente o que André Luiz comenta, porque ele foi até a casa, nós vimos isso no capítulo 49, penúltimo capítulo lá de Nosso Lar, que ele chega com toda aquela expectativa, ansiedade de encontrar a família, consolar a família, quase ele imaginava encontrar um altar dentro de casa em sua homenagem, uma grande decepção. E aí então passou por aquele processo inicial de revolta, depois ele percebeu a importância de auxiliar a esposa com o seu marido atual, e aí então ele teve que se desprender daquela personalidade que ele tinha quando encarnado e assumir a sua personalidade espiritual. E por isso ele fala para nós aqui, nesse trecho inicial, quando ele diz, desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres. Elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Então ele fala exatamente dessa libertação, que não foi espontânea, ele teve que passar por um tratamento de choque, para ele perceber que ele já não pertencia mais a esse mundo físico, que ele achava que era tão importante e que ele se achava tão importante. Por isso, então, ele fala de libertação. A partir dessa libertação, qual o caminho que ele vai seguir? Vamos em frente, então, aqui. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me. Expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Então André Luiz relata aqui para nós que a família que ele tinha eram agora entidades que tinham também suas vidas, mas que continuavam sendo caras ao seu coração. Por isso, então, ele continuava frequentando o lar, agora a título de auxílio, não mais a título de controle, como ele imaginava no início. Diz ainda para nós, não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfãos de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado
diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes, agora, eram muito mais altas que a dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriram aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar o deslumbramento e maravilhas. Aqui, antes da gente continuar, é uma situação muito parecida com aquelas relações ou aqueles sentimentos que muitas vezes nos deixam presos aqui no mundo físico. Como, por exemplo, uma relação afetiva entre, por exemplo, casais, sejam namorados, sejam esposos, mas é aquela relação opressora. Até que chega um momento em que ela se transforma ou acontece um rompimento. E nesse momento, então, a pessoa se sente liberta. Tanto o homem como a mulher, não importa. Né? E não importa também o tipo de relação que haja, né? O gênero da relação. Mas há então aquele alívio, pronto, estou livre para fazer o que eu quiser. Ou então naquele momento em que se perde um ente querido e fica então aquele sofrimento que parece incurável. E aí então algo desperta a consciência dessa pessoa e ela então aceita, passa por todo aquele processo do luto, aceita essa nova situação e começa a viver de um modo diferente. Então ela começa a trabalhar de um modo diferente, começa a estudar, se vê uma pessoa muito mais feliz, e aí nós começamos a perceber nela o auto-amor. Aquele amor que até então ela deveria dedicar a ela própria, que ela dedicava ao outro, agora ela começa a dedicar a si mesma. Então ela começa a ver a vida de um modo diferente. Ela vê a vida mais alegre. Então ela olha para trás e começa a perceber que durante aquele período da sua existência, ela vivia, na verdade, reprimida, se não pela circunstância ou pelo relacionamento, mas por si própria, porque ela se impediu de ser feliz. Porque ela depositava, né? Nós sempre conversamos sobre isso nos nossos atendimentos, né? Que colocar nas mãos dos outros ou nas circunstâncias, né, o objeto da sua felicidade. E não procurar a própria felicidade dentro de si mesmo. Então, nesse momento que nós vemos aqui de André Luiz, quando ele se viu liberto do mundo físico, essa liberdade não significa o esquecimento, o desprezo daqueles que eram importantes. Aquela esposa que conviveu com ele durante a sua encarnação era uma pessoa importante, uma pessoa que tinha o seu afeto. Os filhos eram filhos, não tem outro tipo de outra justificativa que possa explicar esse sentimento. Só que então ele convivia com esses espíritos já não como propriedades suas, mas como irmãos. Então no mundo espiritual ele se via liberto daquele pensamento que ele criou, de dependência naquelas relações, e ao mesmo tempo no plano espiritual ele começou então a ver de um modo diferente a nova vida que se abria diante dele. Então nós vemos muito isso, né, de histórias que são contadas, sejam elas de ficção, sejam elas de realidade. Aquela pessoa que rompe um relacionamento, então ela sai para a vida e começa então a viajar, começa a conhecer coisas novas, a aprender coisas novas, tudo porque ela não podia fazer isso antes. Esse momento de liberdade que ela sente, na verdade ela começa realmente a buscar aquela felicidade dentro dela própria, a sentir prazer nas coisas da vida que ela não sentia naquele momento. É o que André Luiz sente agora. Ele começa a ver a família de um modo diferente e começa a ver a própria vida também de um modo diferente. Diz aqui ainda para nós.
A conversação espiritualizante tornara-se indispensável. Aprazia-me antigamente, observem, aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Ou seja, aquela lamentação, né? Ah, é porque eu preciso ver minha esposa, como eu sinto saudade deles, eu preciso deles porque eles precisam de mim, porque eu tenho que voltar para lá de qualquer jeito. Ele sentia esse prazer em se torturar, se fazendo de vítima. É aquele coitadinho, ah, é porque o mundo agora não é o mesmo sem mim. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas narrativas nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. E aqui nós percebemos uma mudança nesse pensamento, porque André Luiz ele tinha uma curiosidade muito grande de ficar conversando com as pessoas para conhecer as suas histórias, de preferência aquelas histórias que tinham desgraças, porque assim ele podia fazer uma comparação com a própria vida dele, de pensar assim, nossa, eu sofro, ele também sofre. É aquela velha história que nós temos, uma tendência natural dessa vitimização. Basta nós chegarmos num consultório médico, ficarmos ali 5 minutos em silêncio e alguém puxar o assunto. E aí então um começa assim, ah, mas por que eu estou aqui? Porque eu estou com um sofrimento tão grande. O outro fala assim, ah, mas você não sabe o meu. E aí, como lembra Raul Teixeira, né? Aí começa então a desfiar aquele rosário de desgraças, para ver quem está pior. Quando você fala de um caso, aí então quando o seu caso não é o pior que o dele, se fala da sua tia, porque sua tia quase morreu. Aí o outro fala do tio que morreu mesmo. E assim vamos naquela disputa para ver quem está pior. E André Luiz, então, sentindo-se como aquele espírito que perdia, aquele espírito que sofria, ele procurava então alimentar esse mesmo sentimento de vitimização naqueles pobres pacientes nas câmaras de retificação. E ali as histórias eram dramáticas. Porque chegavam, como nós estudamos, eram aqueles espíritos que chegavam nas piores condições. E aí então ele mudou o pensamento dele. Começou então a perceber que ali eram irmãos necessitados de auxílio, e não relatores de histórias para alimentar o sofrimento deles mesmos e também do próprio André Luiz. Bom dia, Dudu. Nós lembramos, né, lá no livro Memórias de um Suicida, aquela história, né, aquela passagem, né, logo que Camilo chegou então na enfermaria, foram divididos então os homens e as mulheres naquele grupo, né, naquela enfermaria, havia então aquele grupo do qual Camilo participava, e aí então, sempre com aquela instrução, né, aquelas músicas suaves, aqueles informes nas paredes, para que conservassem o silêncio, mantivessem o pensamento em oração, tudo elevado. Mas quando eles se juntavam e começavam então a contar as desgraças, e ali nós falamos de espíritos suicidas, vários suicidas contando as suas histórias. Dá para a gente imaginar o teor daquela conversa e o quão baixa foi a vibração que eles conseguiram atingir. Começaram a se desequilibrar, começaram a reviver aqueles sofrimentos de novo. Então André Luiz, infelizmente, ele tinha essa fraqueza, mas depois aqui, como nós vemos, ele percebeu que as coisas deveriam e poderiam ser diferentes. Agora ele se vendo realmente como um espírito servidor, e não como um doente trocando experiências com outro doente, com outros doentes, né? Diz aqui para nós ainda. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas de júbilo,
defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Esse comentário de Narcisa foi exatamente aquilo que eu comentei com vocês. O espírito então chega no mundo espiritual e ele se desvincula daquilo que era importante no mundo físico, e aí então ele olha para frente e fala, e agora? É mais ou menos aquele sentimento que a gente costuma encontrar. Cheguei até a comentar com vocês sobre isso quando nós falávamos sobre depressão. Uma reportagem que passou na Bandeirantes, no Jornal da Bandeirantes, falava sobre depressão. E um dos pontos tocados desse assunto foi exatamente na aposentadoria. Várias pessoas que viviam suas vidas dedicadas exclusivamente a trabalhar, a sustentar a família, a isso e aquilo, e de repente chega naquele período em que ele se aposenta. As suas atividades mudam completamente. Ele começa a entrar na ociosidade. Alcoolismo faz parte de muitos homens idosos que se aposentam, porque eles começam a ver aquele vazio, aquele silêncio, aquela falta de produtividade e até muitas vezes falta de utilidade, como eles percebem, se aposentam da vida. E aí começa então a entrar em depressão, alcoolismo, dentre outros. E aí então mostrou nessa reportagem as atividades que muitos desses aposentados começavam então a reorganizar. Então eram atividades domésticas, para aqueles que ficavam em casa o tempo todo, né? Então tinha até um senhor que ele tinha vivido esse período de alcoolismo, então ele fez um tratamento, se recuperou, e na terapia que ele participava, foi então passado para ele uma agenda de atividades diárias. Então num dia ele tinha que varrer o quintal, no outro ele tinha que arrumar a pintura da casa, no outro ele tinha que fazer coisa na calçada. Então ele foi fazendo essa programação. Exatamente porque a sua vida não era uma vida dedicada, por exemplo, a se doar para outras atividades. Era uma vida voltada exclusivamente para ganhar dinheiro. Quando acabou esse período, ele então, exatamente, André, muitos nem saem. E são pessoas instruídas, né? Tinha até uma senhora também, que ela fazia aula de balé para a terceira idade, porque era a melhor forma que ela tinha de preencher o seu tempo. Então, como nós comentamos, né, que acaba sendo um reflexo daquilo que a pessoa vivia durante a sua existência inteira. Porque se você trabalhava e ao mesmo tempo você se ocupava com essas atividades, principalmente sociais, de solidariedade, de caridade, quando você se aposenta, você dobra o seu tempo de ocupação nessas atividades. Mas se você vive exclusivamente em função do seu sustento, em busca de um recurso financeiro, quando acaba esse momento, sua vida fica vazia. Esse momento, então, Tavarcal, bom dia. Então, esse momento, como nós vemos, esse sentimento que é o mais palpável para a gente compreender, é isso que nós veremos também no mundo espiritual. Parece uma coisa interessante, parece uma coisa engraçada, né? Mas uma coisa assim, inviável, mas olha só como essa comparação é legítima. Que o espírito volta para o mundo espiritual querendo voltar, desesperado com o sofrimento dele. Mas aí então ele percebe que a vida no mundo físico já não pertence mais a ele. E aí então tem que recomeçar a fazer novos planos. E agora? Para nós, por exemplo, que estudamos a doutrina espírita, e nós começamos nos nossos estudos perceber essa grande dinâmica que existe no mundo espiritual, nós já pensamos assim, quando eu desencarnar, o que eu vou fazer? Não o que eu vou fazer por falta de opção, mas por tantas opções que nós temos. Por onde eu começo de tanta coisa para fazer? É assim que a gente já vai se preparando, porque a nossa vida aqui no mundo físico também está nesse mesmo ritmo. Então chegar no mundo espiritual, continuar dando sequência a essa produtividade que nós vivemos hoje. Ou podemos, ou precisamos viver. Mas para muitos espíritos que desencarnam, que não têm qualquer compreensão, nós não falamos de espíritas, mas embora espíritas encontramos muito também, mas falamos daqueles que vivem suas vidas exclusivamente do mundo material.
embora tenham suas crenças, embora lhe alimentem sua fé, eles vivem muito mais a vida material do que a vida espiritual, apesar das crenças e da fé. E aí chegam no mundo espiritual, tem que começar a conhecer tudo de novo, se libertar daqueles sentimentos que aprisionavam-nos. E aí então começa esse grande sofrimento. É o que André Luiz relata para nós aqui, o que Narcisa passa para ele. Mais uma vez, só lendo esse trechinho que ela comenta. Ela diz assim: reconheço que ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos, séculos e mais séculos, vivendo esse ciclo de muito mais preocupação com o mundo físico do que com o mundo espiritual. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual, diz aqui André Luiz. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava meu espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio, quanto a situações de natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Quando o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na educação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Olha aqui mais uma vez. Vamos fazer o bem. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Para aqueles que estão encarnados, que já estão envolvidos por esse tipo de experiência, que todos os dias acorda com disposição, ou sempre que possível se dedica a esse tempo, o cálice, esse cálice do coração, já se encontra cheio. Então, quando nós desencarnamos, para nós isso já é parte de uma rotina. Porque nós entendemos exatamente que o sentimento que nos invade durante essas atividades é algo muito além do mundo material. Então, claro, nós vamos sentir falta, daquela rotina, sentir falta muitas vezes do estilo de vida que nós temos, das pessoas com quem nós convivíamos, mas é uma saudade que não é uma saudade de apego. É uma saudade que não traz sofrimento. É aquela saudade de gostaria de estar junto compartilhando essa nova condição. Mas os nossos olhos estão voltados agora para frente, não mais para trás lamentando o que se perdeu. Mas nós começamos então a nos vangloriar por aquilo que nós temos a oportunidade de conquistar a partir de agora, porque o nosso coração já está habituado a isso. E é esse vazio que infelizmente toma conta do mundo hoje. Eu assisti certa vez a um documentário, que eu não me recordo o nome, mas ele falava da Serra Pelada. Aquela serra famosa no Brasil, décadas de 1970, 1980, do garimpo, no norte do Brasil, no Pará, se eu não me engano. E aí, então, naquele documentário, entrevistava as pessoas.
daquilo que elas estavam vivendo, de suas experiências. E teve um momento em que a câmera ficou fixa numa trilha onde os garimpeiros chegavam todos sujos, né? Aquele barro, aquela lama, com sacos nas costas, porque eles enchiam esses sacos lá embaixo, subiam todas aquelas escadas, né? Todas aquelas trilhas, para depois pegar essa terra e passar pela seleção para ver se tem algum tipo de pedra. Geralmente não encontrava nada, e aquele que tinha sorte encontrava alguma coisa. Mas aquela movimentação de idas e vindas de pessoas carregando aqueles sacos de terra, voltando e subindo sujos, em busca de uma coisa que para eles é importante, que é exatamente esse dinheiro para a sobrevivência, naquele momento em que ficou focando o rosto das pessoas que passavam por aquela trilha, dava para ver um vazio naquelas almas. Dava para ver claramente que aqueles espíritos caminhavam de uma forma tão automática em busca de alguma coisa que para eles era felicidade, que era uma pedrinha de ouro, que não tinha nada mais além disso. E é exatamente esses casos que a gente via de espíritos, então, esses espíritos que quando desencarnam, chegam no mundo espiritual sem absolutamente nada de perspectiva. Porque suas vidas eram focadas naquele vazio. Um dia após o outro nessa sobrevivência. Assim como também num outro documentário que eu vi sobre a vida no Nordeste, principalmente no sertão, naquela parte seca, sofrida, mostrava assim aquelas pessoas idosas, aqueles rostos maltratados, aquelas pessoas que paravam e olhavam para o nada, dia após dia, embora tivessem suas crenças. Mas a vida se resumia naquilo, não era uma vivência, era quase que uma sobrevivência. E nesse documentário do garimpo, eu me lembro que quando um garimpeiro encontrava uma pedra, ele rapidamente vendia, ganhava um dinheiro, e o que ele fazia com esse dinheiro? Ele ia para os prostíbulos, ia para os bares, comprar roupa nova, e depois ele voltava para a lama para pegar outra pedra. E assim ele ficava, nesse círculo interminável, nesse círculo vicioso, sem nada mais de esperar da vida. Se ele não pode esperar nada da vida material, imaginemos o que um espírito desse pode esperar da vida espiritual. Na verdade, eles praticamente serão ali rapidamente orientados e serão encaminhados para uma nova encarnação. Porque eles são tão pouco desenvolvidos em termos de espiritualidade que a vida é focada na matéria. A Miriam colocou: nos asilos, o que mais escutamos são as preces para Deus finalizarem logo a vida deles. E aí finalizam a vida deles, chega no mundo espiritual, eles vão esperar o quê? Porque eles imaginam assim: a vida vai terminar. Para aqueles que têm uma crença pós a vida material, eles acham que a vida vai mudar, que vai ser diferente. Só que na verdade a vida vai ser diferente se eles se transformarem. Porque se eles mantiverem o mesmo pensamento, o mesmo modo de viver, no mundo espiritual não vai ser diferente. Porque como a gente sempre comenta naquela questão de mudanças de ambientes, aquilo que eu sou no Brasil será aquilo que eu serei no Japão se eu for para lá. A única diferença é que eu vou pegar um voo daqui e vou desembarcar em outro país. Mas o mesmo caráter, a mesma vontade, a mesma personalidade, as mesmas iniciativas, os mesmos interesses continuam comigo. Me lembro de um palestrante espírita que ele dizia assim: o cachorro, quando ele muda, ele leva com ele as pulgas. Exatamente isso. Então muitos de nós, pensando assim: eu não vejo a hora disso acabar. E tá aí, acabou, beleza. Vou satisfazer o seu desejo, pronto. Você morreu, seu espírito está liberto. O que você pretende fazer agora? Nada. Porque o mesmo que ele sentia, ele continua sentindo. Então essas transformações que nós vamos sofrendo no decorrer da nossa existência acontecem aqui no mundo físico e no mundo espiritual. Quanto mais nós tardamos, maior é a dor que vai nos impulsionar para esse sofrimento. Porque ou nós mudamos pelo amor ou pela dor. Isso já é um axioma bastante conhecido no meio espírita. Geralmente nós mudamos pela dor. O espírito passa pelo tédio, ele tem que ser convencido. Lembram-se daquela entrevista que André Luiz participou? Ele e aquela senhora, com o ministro Clarencio, se eu não me engano, que aí então foi apresentar para ele uma proposta
Acho que não era Clarence, acho que era outro. Foi apresentar uma proposta de trabalho e nada satisfeito porque a cabeça daquela pessoa, daquela senhora, era meus filhos, minha casa. A Miriam lembrou também, eles acham que serão tratados de forma diferente. Eles não se veem de modo diferente. Serão tratados com mais carinho, se tiverem merecimento para isso, mas a vida vai ser assim, olha, o que você quer fazer da sua vida? Aí eles vão oferecer oportunidade, mas eles não podem obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Ela faz pela vontade de fazer. Se ela não tem essa vontade, não há nada que possa impulsioná-la, a não ser mais dor. Continua aqui para nós. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo, por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio, deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Então André Luiz estava naquele náufrago no mundo espiritual, embora estivesse em atividade nas câmaras de retificação, era aquele náufrago que simplesmente perdeu o rumo, porque aquilo que para ele era mais importante, aquilo que era o alicerce, simplesmente desapareceu, que era a sua família. E também a própria importância que ele tinha para a sociedade. Afinal de contas, ele era um médico no mundo físico. Tico Teco lembrou, quero ver... Só um instantinho... O Tico Teco tinha colocado, né, quero ver daqui a 100 anos. Muitas vezes, né, a gente lembra que o espírito precisa esgotar. Até mesmo aquele estado, se esgotar naquele estado de tédio. Quando ele perceber que realmente a vida dele perdeu o sentido, aí começam a dar um sentido para ele. Mas é uma escolha que ele tem que fazer. O que os espíritos amigos fazem é estimular sempre para que a gente se desenvolva. Nunca caia nesse estado de prostração. Aos 10 anos de idade é impossível saber o que sente e o que pensa. Aqueles que estão com 30, né? Só é avançando aos poucos que chega lá. Continuando aqui para nós, vamos lá, para a gente terminar esse capítulo. Então foi feita aqui a proposta para André Luiz para iniciar novas atividades. Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então relativamente às minhas tarefas. Deixa eu ver rapidamente aqui. Tá, vamos lá para Aniceto. Capítulo 2. Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando amável, e esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas, seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me no mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narciso e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza, que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades
ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. À noite fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade, inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em quando olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento em valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: Não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do Homem Novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim o olhar penetrante e advertiu. Nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento disponho de 3 vagas. A intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar dos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente,
Só um instantinho. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. Ponderei admirado o curioso processo, enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Esse método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou para exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhora e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou. Encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Então terminamos aqui esse capítulo 2. E nesse capítulo 3, deixa eu ver aqui o tamanho dele. Dá para a gente fazer o capítulo 3, vamos lá. No centro de mensageiros. Né? Então até aqui, né, o que nós vimos nessa colocação de Aniceto, falando exatamente das responsabilidades que cada espírito tem diante das atividades que começam então a realizar no mundo espiritual. Comprometimento, responsabilidade, iniciativa, esforço próprio. Né? Então tudo isso faz parte das atribuições, né? Ou faz parte do perfil do trabalhador para aquele grupo. E não simplesmente aquele trabalhador que vai pela obrigação, vai pela necessidade. André Luiz, inicialmente, quando ele começou a trabalhar nas câmaras de retificação, ele foi colocado em contato com aqueles pacientes porque era ali a oportunidade dele se sentir útil, ou de fazer com que ele se sentisse útil de alguma forma. Depois que ele começou então a entrar nesse equilíbrio maior, começa agora realmente o trabalho efetivo, nessas caravanas de assistências emergenciais aqui no mundo material. Aniceto então comentou, né, da grande diversidade de profissões que esses desencarnados exerceram aqui quando encarnados, mas isso, né, não altera, não interfere o desempenho de suas funções. Então André Luiz agora começaria então a fazer parte desse grupo. Né? Então, não vou nem começar o capítulo 3 agora, que a gente já está no horário apertado, senão vai ter que fazer uma leitura corrida aqui, não vai ter o mesmo aproveitamento aqui no nosso estudo. Então André Luiz integraria essa equipe, lembrando mais uma vez que ele faz o relato nesse livro de um período de uma semana de trabalho apenas. E aí nós vamos ver todas as movimentações, todas as atividades nesse período, nesse tempo então. Grupos de auxílio, Aniceto então a nova personagem para nós, e André Luiz agora começando a trabalhar nesse novo departamento, que é exatamente pegando aqui rapidamente, só um instantinho, o Centro de Mensageiros,
E vamos ver aqui primeiro, né, o estudo para que ele possa entender exatamente o trabalho que eles vão realizar. E depois o trabalho propriamente dito. Olha, Tic-Teco, nessa parte do mundo espiritual, quando a gente começa a falar sobre hospitais, tratamentos e tudo mais, André Luiz aqui ele levou, como eu comentei no início, ele levou 10 anos para chegar nessa condição, no mundo espiritual. Isso porque logo que ele terminou, ele já começou a desempenhar outras funções, já começou a mostrar certas iniciativas, né? O que nós vimos, por exemplo, lá no livro Voltei, foi exatamente ali rapidamente o irmão Jacó começando a atividade. Então o interessante de nós estudarmos 3 livros de espíritos em condições diferentes foi mostrar um espírito numa condição grave, numa condição mediana e numa condição mais elevada. E podemos ver, por exemplo, que Camilo Castelo Branco, quando ele começou a se tornar realmente ativo e produtivo naquela instituição, passaram-se 50 anos. André Luiz aqui com 10 anos. No Voltei, ele quase que de imediato ele já começou a se integrar, porque ele já tinha familiaridade com outros espíritos. Então a pergunta que a gente faz é, né, quanto tempo nós demoraremos para começarmos nessa adaptação no mundo espiritual? Por isso que eu falo para vocês daqueles 3 estágios, né, quando o espírito desencarna. O primeiro estágio é o da perturbação, quando ele começa a se orientar sobre a nova realidade dele. Essa perturbação pode durar mais ou menos tempo de acordo com o tipo de vida e de crenças que o espírito tenha. Depois ele passa por essa fase de adaptação, conhecendo ali as suas potencialidades, entendendo o novo ambiente, entendendo a vida fora da matéria, e depois ele se desenvolve. Então nós vimos, né, aqui desde o início de André Luiz, exatamente esses 3 estágios. Esse estágio inicial de perturbação, bastante tempo, depois a adaptação, começando uma atividade aqui, aprendizado ali, e depois agora ele começa de fato a se desenvolver. A preocupação, na verdade, com o tempo, né, é o melhor aproveitamento dele, porque o tempo não nos pressiona, né, nós não temos ali a pressão do tempo, não existe aquela cobrança que nós temos um prazo a cumprir, mas quanto mais consciente o espírito é da necessidade da sua evolução, aí ele começa a perceber muito mais o tempo que ele perdeu do que o tempo que ele precisa cumprir no futuro. E percebendo que ele perdeu muito tempo, e aliás esse é um dos grandes dramas que os espíritos vivem, né, quando eles desencarnam, olham para trás e percebem que perderam tempo, não apenas como encarnados, mas como desencarnados também, depois eles tentam acelerar esse processo exatamente porque vem a dor e vem o sofrimento. Então, na verdade, a nossa preocupação é nos tornarmos produtivos o quanto antes, exatamente porque agora nós conhecemos os nossos potenciais. Sabemos da nossa potencialidade. Então, essas referências de tempo e espaço que a gente traz é muito mais para nós fazermos aqui uma comparação com aquilo que nós vivemos hoje no nosso mundo. Chegando no mundo espiritual, passando por essa fase de adaptação, nós temos plenas condições de nos tornarmos úteis. Quanto mais nós adiamos esse início, mais torturante para nós, porque o espírito vai vivendo exatamente essa ociosidade e esse apego com sua história pregressa. Né? Então é nesse sentido. Então, no nosso próximo encontro na semana que vem, o capítulo número 3, no Centro de Mensageiros. Veremos aqui então André Luiz contando para nós essa nova